Como eu disse para vocês, eu iniciei esse ano fazendo um trabalho de leitura comentada. E hoje eu vou pegar alguns temas que eu até coloquei na lousa para a gente seguir. Então hoje eu vou falar um pouco e ler, né, também, sobre o que é Deus, como é que a doutrina espírita usa o conceito de Deus. Nós vamos falar sobre alma, a diferença entre alma e espírito, quando a gente lê a doutrina, porque às vezes a gente pode confundir, mas existe uma diferença. O que é a morte, no sentido da função dela, o que acontece com ela, ou seja, com gente, né? A classe dos espíritos, por que existe classe de espíritos? Né? Por quê? Tem um motivo, e como é que ele funciona, como é que a gente faz para conquistar uma classe, que sempre uma classe começa primeiro, segundo, terceiro, né? Comunicação, a comunicação entre nós, seres encarnados e desencarnados. Nós vamos colocar algumas coisas, nós não vamos aprofundar em todas elas, porque o Hipólito, que é o nome real, o nome do Allan Kardec, que é um pseudônimo, ele fez todos esses temas para que a gente se aprofundasse. Mas nós aqui, a intenção é despertar interesse. Né? A hora que a gente começar a estudar, então a gente está aprofundando. Mas agora aqui no nosso encontro de segunda-feira, 1 horinha juntos, a gente tem algumas noções. Então, para a gente falar sobre o primeiro item, que é Deus, eu vou ler aqui alguma coisa para vocês. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Eu acho que a palavra soberanamente justo e bom não pode sair da nossa cabeça, no sentido de raciocínio, porque isso vai nos trazer muito raciocínio lógico. Porque se ele é bom e justo, é para tudo e para todos, em qualquer momento, em qualquer situação. Ele é justo. Então, quando a gente imagina, será que Deus vai me castigar só porque eu sou isso ou sou aquilo? Então, a gente tem que lembrar o quê? Que ele é justo. Quem castiga são os seres humanos, não são os homens. Aliás, não é Deus, são os homens. Aí, continua. Esse Deus, né, que é soberanamente justo, criou o universo que abrange todos os seres, tanto animados quanto inanimados, materiais e imateriais, claro. Porque quando você fala que Deus castiga e tal, a gente tem que lembrar que Deus, na doutrina espírita, ele não é morfologicamente uma pessoa. É uma inteligência suprema. Né? Isso mesmo. Então, que a gente não pense que Deus castiga, não castiga, é justo. Quem é justo são as leis que ele nos deixou. Perfeito, perfeito. Então, a gente... Isso mesmo. Então, uma definição de Deus, como a Vânia está colocando, saindo disso que acabamos de ler, que é bom e justo, imaterial, único, onipotente, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus e não quem é Deus,
A resposta é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se ele é inteligência, a primeira coisa, dentro dessa definição que nós lemos, inteligência é material ou imaterial? Você consegue pegar a tua inteligência? Não, é imaterial. Então, Deus é imaterial. Ele não é um ser humano que se tornou Deus. Ele é a inteligência suprema. Ele, como nós estamos lendo, é o criador do universo, dos animados e inanimados. Quem que são os inanimados, no caso? Então, qualquer coisa que a gente esteja observando é criação dessa inteligência suprema. Então, a gente olha os animais, parece meio lógico. A gente olha as plantas, também meio lógico. Mas se você vê um vírus, você não vai pensar que ele é um princípio, que também é um ser animado ou inanimado, mas ele é um ser. Certo? Uma hora a gente pode até aprofundar mais. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O que diz essa frase? Significa que o mundo espírita quer dizer o mundo onde vivem os espíritos, não espírita do movimento espírita. Né? Você desencarna, você vai para um mundo espírita ou espiritual. E este mundo, ele é pré-existente. O que significa isso? E muito importante. Quando Deus nos criou, vocês acham que ele nos criou já prontos, corpo e alma? Ou como que foi, será? Sim, mas antes do simples, a gente já nasceu aqui no dia que fomos criados? Não. Nós fomos criados em espírito primeiro, pré-existe. O nosso espírito, ele já existia antes de existir a lei da reencarnação ou a lei da encarnação. Então eu fui criado em outro mundo. Quando o planeta Terra se estabeleceu, que ele existiu, porque ele não existiu desde sempre, é que nós tivemos a oportunidade de fazer esse intercâmbio. Certo? Se quiserem perguntar alguma coisa, pode levantar a mão que eu atendo. Então, isso é Deus. Bem rapidinho, simples assim. Aí nós vamos entrar na palavra alma. Existe uma diferença. Qual é a diferença para a doutrina espírita? De espírito e de alma. O que vocês acham? A alma é o espírito encarnado, e o espírito é nós desencarnados. Isso. Então, toda vez que vocês lerem o livro dos espíritos ou qualquer livro da codificação, quando está falando alma, ele está falando do ser humano encarnado. Então, hoje, eu sou uma alma. Porque o Allan Kardec, ele precisou fazer essa distinção. Quando ele fala de espírito, ele está falando daquele espírito desencarnado. Quando ele fala de alma, ele está falando da gente aqui, do mundo material e do mundo espiritual. Ele faz essa distinção com os nomes, com as palavras. Então, nós temos que também, porque às vezes, se a gente não conhece esses detalhes, que são muitas, essa é uma delas, mas se a gente não conhece esses detalhes, a gente não entende muito bem o conceito quando está estudando. Certo? Na erraticidade, né? Eu demorei para entender isso. Porque se você pegar a palavra erraticidade, você pensa que o espírito está errando, né? Não é nada disso, né? Ele está em outro lugar, né? Em outro lugar. Essas palavras são muito importantes. Muito importantes.
mesmo. Aliás, por que quem toma muito mais cuidado com as palavras é a área judicial? Porque qualquer palavra mal colocada muda todo uma, vamos dizer assim, uma resolução lá do juiz. Ah, mas vocês falaram isso, não falaram aquilo. E quando a gente está estudando, a gente também tem que fazer isso. Por que ele usou este verbo e não aquele outro? Porque nós vamos ver quando eu estiver no item 6, falando do Léon Hippolyte Rivel, nós vamos estar falando de um pedagogo, de um estudioso, que sabia o que estava fazendo. Outro. Então, alma, só para confirmar o que a gente disse, é um espírito encarnado. Isso são as palavras desse estudo, né? E há no homem 3 coisas: o corpo material, a alma, que é o ser imaterial, e tem um laço entre uma coisa e a outra, que nós chamamos de perispírito. Então, eu sou uma alma hoje, eu tenho meu perispírito, que é um invólucro do meu espírito. Para quando eu estiver desencarnada, eu tenho um corpo semimaterial, vamos dizer assim. Tá certo? Então, a palavra perispírito é isso, é um laço que eu tenho que usar, principalmente quando estou encarnada. Principalmente nos 2 casos, não é principalmente. Bom, nas diversas classes agora, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes. Os da primeira ordem são espíritos superiores. Então, os espíritos superiores, eles são, assim, vamos dizer, eles alcançaram o topo de uma evolução que a gente conhece. Tem mais depois, talvez. Mas o Allan Kardec, quando ele conversou com o Espírito da Verdade, com a equipe que ditou para ele as regras do mundo espiritual, falaram dessa classe, da primeira ordem. Então, o nosso objetivo, nosso trabalho, quando a gente fala assim, eu preciso evoluir para ir para onde? Pelo menos para a primeira classe, para a primeira ordem. Pelo menos isso, que é o máximo nesse momento. A primeira ordem de espíritos superiores se distinguem dos outros pela sua perfeição, seu conhecimento e sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por amor ao bem. São os anjos. Então, à medida que a palavra conhecimento entra aqui. Olha como ela é importante. O que é conhecimento? Por que conhecimento é diferente de... tem que ser muito bondoso, tem que ser muito caridoso. Por que carinhoso? O conhecimento entra aqui. Porque se você não tem conhecimento, você não faz. Você não se torna nem caridoso. É pelo conhecimento, pelo entendimento, que você não maltrata o outro, por exemplo. Não humilha o outro. É pelo conhecimento. E quando você é fechado num quadrado de conhecimento, você se torna preconceituoso, sim. Você se torna preconceituoso, você não percebe a falta de respeito pelos seus semelhantes, você não percebe nada. Nada. Nem sei que classe vai entrar esse tipo de pessoa. Porque é pelo conhecimento. Conhecimento intelectual também. Não é só o conhecimento do conheça-te a ti mesmo, do conheça o ser humano, como que funciona uma alma, como que funciona uma encarnação. É também o conhecimento
intelectual, técnico, qualquer um. Se nós estamos num momento onde a tecnologia atual nos permite muita coisa, vamos usufruir dela. Mas com entendimento que tudo tem suas duas pontas. Né? Isso é conhecimento. Então, os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os da categoria inferior e da sua maioria. Então, eles têm o quê? Eles têm ódio, têm inveja, têm ciúme, têm orgulho. Então, quem tem esses sentimentos está muito longe dessa primeira ordem. É claro que nós aqui, eu, todo mundo, uma hora está com raiva, é natural, mas depois você pensa um pouco, fala, puxa vida, mas devia ser tão assim. Aí você volta atrás, analisa, né, com seus conhecimentos, seus entendimentos, e você se ajusta. Agora tem aqueles que vira obsessor mesmo, não é? É obsessor. Quando tem raiva, tem ciúmes, você pode chamar ele de obsessor que você está acertando. Os espíritos não ocupam, agora nós vamos falar, não, continua das classes. Os espíritos não ocupam perpetualmente a mesma categoria. Por que será? O que vocês acham? Tem que evoluir, né? Então, pode ficar estacionado. Ele até pode ficar estacionado. ele pode perder muito tempo, mas ele não fica estacionado muito tempo naquela classe, naquela ordem de espíritos, né? Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia. Esta melhora se afeta por meio da encarnação. Isso é importante pelo seguinte: mesmo que você perca tempo e hoje você não entende nada e se torna uma classe inferior, a lei da reencarnação vai te obrigar a tomar uma atitude. É uma lei de Deus, como nós falamos, ele impõe as suas leis. E pela lei você vai ter que melhorar, queira ou não queira. Por quê? Porque o ser humano não aguenta sofrer muito tempo. Ele até sofre, porque não entende, fica bravo, bababá. Mas chega uma hora que ele fala, não dá mais, eu não aguento mais. Fala você. Eu gostaria de perguntar com relação aos espíritos crísticos. Espíritos? Crísticos. Eles estão juntos da primeira ordem e como faz pouco tempo que saiu o Lar, né? Lar 2, nosso Lar 2, se os espíritos mensageiros também se encaixam na primeira ordem ou se eles estão abaixo ou acima? Olha, os mensageiros, se eles são mensageiros de Deus, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que eles fazem essa pergunta e eles respondem, são aqueles que entendem Deus. Não são aqueles que vê, que bate papo com eles, sabe? Entendem Deus. Então, se ele entende, ele se torna um bom conselheiro, um bom mensageiro. Então, ele faz parte da categoria daqueles que estão na obra das leis de Deus. Gostaria de contar também que você pulou a terceira, que é a morte. Ah, bom, vou chegar lá. Tá bom. Obrigado você. Mas quer saber da morte, né? Porque, na verdade, a morte é o fim do invólucro, né, do nosso corpo humano. Ele acaba. E como a gente estava falando de alma e de espírito, na verdade, você deixa de ser alma para ser espírito, porque você deixa o corpo. O corpo, ele se deteriora, ele acaba, ele termina, ele não existe mais.
Por isso que numa nova reencarnação você muda de corpo. Quer dizer, você não muda, não tem um corpo pronto ali, você vai. É tudo feito pelo DNA, né? Pelas regras, inclusive da natureza. Depende do sêmen, do óvulo, de quem é, como que é, porque é uma continuidade da área material e não espiritual. Né? Existe uma coisa no plano espiritual que se chama planejamento reencarnatório. No planejamento, você mais ou menos você vai escolher seus pais. Essa escolha não é uma escolha determinante, eu quero aquilo ou eu quero aquilo outro. Ele é mais ou menos, olha, eu preciso que seja um pai assim assado, porque eu quero jogar vôlei. Vôlei, que tem que ser alto, né? Eu quero jogar vôlei. Bom, então, para você ser alto, você tem que ter pai e mãe altos, porque faz parte da biologia. Então, você vai escolher entre 2 ou 3 pais altos. Então, tudo depende, não é uma coisa simples. Depende de qual é o teu trabalho, qual é a tua tendência, qual é a tua vontade. E a coisa vai se encaixando. Então, a reencarnação é para você evoluir. Porque, às vezes, muitas vezes, digamos, nós estávamos na classe de espíritos e você quer ser um jogador de qualquer jeito. Tá bom, então você escolheu teu pai, vai e começa a jogar e não ganha nunca. Aí você vê que você tem que se dedicar muito e que isso é cansativo, que não é bem isso que você queria. Conclusão, o que aconteceu? Não ganhou, mas também não perdeu. Não ganhou nada, não perdeu nada. Aprendeu que você tem que fazer uma escolha melhor. Porque tudo que você quer, você tem que lutar por ela, se dedicar. Não é, nada vem sem o teu próprio esforço. Muitos até escolhem reencarnar com os próprios inimigos, né? Para tentar evoluir na próxima vida. Então, nesse planejamento que eu estou falando, o planejamento, ele pode até escolher os inimigos, mas ele vai ser aconselhado a não fazer isso. Porque a tendência de você errar por ele ser teu inimigo é muito grande. Já é inimigo. E você não está preparada para ser uma pessoa muito gentil, perdoar e papapi, sim, para não fazer isso. Até você estar preparada. E ele também. Entendeu? Porque senão a história se repete. Pela própria natureza da coisa. Eu sou briguenta, você é briguenta, nós vamos continuar brigando. Então, olha, aprende a ser outra coisa, aprende a ser um pouco mais generosa, aprende não sei o que, e depois vocês voltam e aí a coisa fica mais fácil. Então. É o que acontece muito entre famílias e irmãos, né? Um irmão mata o outro. Ixi. Eles combinaram em vir para poder evoluir, melhorar, só que chega aqui não consegue. Não consegue. Então, é difícil imaginar que eles vão querer ser irmãos outra vez, entendeu? Pode ser que eles se permitem ser pai e filho, se permitem ser primos. Eu não sei. É tanta possibilidade que não existe uma coisa assim, vai ser assim. Determinante não existe. Isso a gente chama de destino e destino não existe para nós espíritas. Diga. Por isso que existe a reencarnação. A evolução, para eles poderem se encontrarem numa situação um pouco melhor, que o conhecimento vai fazer diferença. Aí eles podem ficar juntos porque os dois já entenderam alguma coisa.
Porque não tem conhecimento quando um mata o outro. Não é? Então, pela lógica e pelo número gigante de possibilidades, essa é a mais descartada. Não vou. Claston. Então, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos melhoram e pela encarnação, e outros por missão também. Enfim, existe também a missão, né? A gente sabe, aqueles grandes que vêm para modificar o comportamento da grande maioria, os gênios da vida, os que descobrem a ciência, alguma medicina, música, sempre tem um que se destaca e entra na história. Esses vêm por uma missão, que é um entre milhões, entendeu? Mas vem para despertar sensibilidade, conhecimento e outras coisas. Então, tudo na vida é treino, conhecimento e experiência. São as 3 regras. Eu tenho que conhecer alguma coisa, treinar uma coisa e tirar uma experiência daquela coisa. Tá? Conhecimento, treino e experiência. Outra coisa importante. A encarnação, agora nós estamos na encarnação ainda, na classe dos espíritos de encarnação. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Por que isso é importante a gente falar? O que vocês acham? Isso, porque tem gente que... doutrinas, né? Tem a roda de Sansara que funciona como se fosse uma reencarnação. Entre as possibilidades de reencarnação, lá está o animal. Exatamente. E vem como castigo ainda por cima, né? Sim, é um castigo. É um castigo que você vem como animal porque você não fez direito tua lição, sei lá o quê. Então, isso para nós não existe. Não tem a menor... A reencarnação não é castigo. Porque a gente ouve muita gente falar assim, Deus me livre, reencarnar para sofrer tudo de novo. Né? Eu ouço isso muitas vezes. Mas a reencarnação não é para você sofrer. É para você aprender alguma coisa. Se você sofre é porque você ainda não entendeu. Não sabe como lidar com aquele problema. Porque problema, ou desafios, eu prefiro usar a palavra desafios, nós vamos ter para o resto da nossa vida. Porque se a gente quer evoluir, como é que vai evoluir sem um desafio? Pensa. Você tem que ter um desafio. Senão você não evolui. E você tem que evoluir, você quer ir para a primeira classe lá? Então você tem que ter desafios. E ter desafios é o seguinte, qual é a solução? Se você não encontrar a solução, o desafio não está valendo. Qual é a solução? O que eu faço com isso? Aí você está crescendo. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende do esforço que faça para chegar à perfeição. Óbvio, é o que acabamos de falar. Os não encarnados ou errantes estão lá, né, andando para lá e para cá, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço. Isso é muito importante. Vou até parar aqui, porque mesmo muitos espíritas acreditam que você vai para um local. Assim como, vou para São Paulo, vou para Minas Gerais, vou para o Nordeste. Quando eu estou desencarnada, não tem lugar. Como é que se faz? O que vocês acham? Se não tem lugar.
Onde que eu estou? Pelo estudo, a gente vai pelo grau que a gente evoluiu, pela nossa energia. Sim, é o que a gente falou. Tá certo. Que tudo a ver com o que a gente fez aqui, da nossa energia, o que a gente quer saber. Olha, vou ler de novo. Os não encarnados não ocupam uma região determinada e circunscrita. Quer dizer, não tem num mapa assim escrito, olha, aqui é a primeira classe, ali a segunda, a terceira. Não tem isso. Mas, é o que você disse, faz sentido quando a gente define que as pessoas se unem por afinidade de cabeça. Então, se eu entendi alguma coisa, quem entendeu também está perto de mim. Eu atraio pessoas que pensam igual a mim. E aí eu formo um grupo de pessoas que pensam igual. Esse grupo está sempre junto. Aí eles ocupam um espaço, seja qual for o espaço. Porque eles estão junto ocupando o espaço. Mas não tem, olha, você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório ou até para o umbral. Não tem. O umbral é um estado de espírito que as pessoas que estão ali juntas, porque são da mesma categoria, pensam igual. Nós somos, sabe como, para a gente entender um pouco isso, nós somos como se fosse um ímã. O que o ímã faz? Fala alguém ali atrás? Atrai. Você põe um ímã aqui, o outro, o ímã, o que faz? Puf. Ele pode repelir também. Se virar as pontas. Mas do que nós estamos falando, eles vão se unir. Vai se repelir se não pensa igual. Mas é o que te faz não participar de determinados grupos. Sim, ou participar dos grupos. Pode dizer que o campo magnético é com base no que a gente emana no universo? Não esse campo magnético que você está falando. É um campo magnético, mas é mental. É isso que eu estou falando. Vamos ter uma ideia de como esse grupo se une. É como se fosse dois magnéticos se atraindo. Então, os grupos se formam assim, por atração de pensamento. Certo? E não quer dizer que, eventualmente, você não possa ir participar de um outro grupo para aprender alguma coisa. Claro. Para receber alguma ajuda, algum subsídio, alguma coisa assim. Mas acontece o seguinte, você só vai ficar nesse grupo se tiver afinidade. Porque você vai lá, você espia, você não entende nada. Né, menina? Não tem gente assim? Estou falando com o Li. Vem, espia, olha, não entende nada, ou entende, mas não pode dar palpite, e aí fica com medo, vai aonde? Para o grupo que faz afinidade. É lógico. É difícil você sair de um grupo e entrar no outro. É muito difícil. Você tem que ter muito conhecimento para fazer isso. E aí, de novo, então, olha, os bons espíritos se atraem pelo bem, pelo próprio bem, e o mal nos impele para o mal. Aí aqui ele está falando de outra coisa. Eu pulei daqui para cá. Vou voltar aqui, gente. Os não encarnados não ocupam uma região determinada, circunscrita. Os espíritos, outra informação, exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. O que essa informação diz? Que apesar deles não estarem circunscritos em algum lugar, eles se espalham, eles vão para onde eles quiserem, eles têm livre acesso.
E como é que eu identifico um que se aproxima de mim? É isso que ele está falando. Oi? Pela vibração. Mas o que atrai... Oi? Pensamento. Então, veja bem, eu vou ler porque essa resposta é muito interessante. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Então, porque como eles podem ir e vir, sair do grupo, passear e voltar, eles podem chegar perto da gente e ti. Ou ti. E cabe a quem? A mim, que eu estou ouvindo. Discernir pelo meu conhecimento se é um espírito bom ou não. Se ele for um espírito bom, que ele está me intuindo, ele está me dando uma cutucada, eu vou falar, putz, vou tentar. Se for um que fala assim, vai lá e dá um soco no cara. Epa, quem será que falou comigo? É assim que eu preciso resolver meus desafios? Então, eles se espalham. Eu preciso ter medo por causa disso? Não. Eles influenciam, mas depende de mim. Ter conhecimento, perceber, distinguir e separar. Dizer, não, eu não quero isso, não é meu. Aí ele vai embora na hora. Ele só fica se tiver o quê? A afinidade. Eu penso igual, então, ai que bom. Se dá a mão e vai junto. Seria aqueles pensamentos intrusivos que a gente tem? Sim. Porque o trabalho da gente ter autocontrole é muito grande. O trabalho do autocontrole, eu acho que é o primordial para a evolução. Porque nós estamos, de fato, imersos nessa influência, um mar de pensamento. Assim como tem os peixes no oceano, nós aqui estamos num mar de ondas de pensamentos. Orar e viajar. Tem que entender. Tem que entender. Quanto mais eu entendo, mais eu... Não entendo. Também tem isso. Mas o básico tem que entender e fazer, né? Ai, Jesus. Aí a relação dos espíritos com os homens são constantes. Até aí já entendemos. Os bons nos atraem para o bem e os maus nos impelem. Quer dizer, eles não mandam, eles só cutucam. A comunicação, que agora estamos na comunicação, são ocultas ou ostensivas. O que quer dizer? Comunicação não é só você ouve o que eu estou falando. É o que você falou. Né, Luiz? Quer dizer, é ostensiva. Quando você vai ver, você explodiu, você não entende. A obsessão é sutil, né? É sutil. É sentida, não é ouvida. É sentida. Os sonhos também são. Os sonhos são uma comunicação. É claro que a gente não pode generalizar, tá? Estou falando, mas cada sonho a gente tem que analisar para ver se é uma comunicação ou não. Porque ela pode ser do inconsciente também. Mas eu acho que uma maior dificuldade da gente é saber quando é o pensamento da gente e quando é o pensamento de alguém. Sim. Acho que a maior dificuldade, né? Às vezes o pensamento é mesmo. É uma dificuldade, mas é um treino que você fizer, você chega e começa a distinguir. Se questiona, certo perigo de pensamento nessa situação. Eu sempre costumo assim, vem pensamento pra sair, meu Deus, que pensamento que é esse? Ai, Não quero isso. Tem situações que às vezes você fala ou pensa alguma coisa que você não se conhece. É exatamente isso. O autocontrole é isso.
É começar a distinguir. Tanto é que diz aqui no texto, cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Intuição, inspiração e sonhos são os 3 meios de comunicação. Inspiração, intuição e sonho. Qual que é a diferença entre inspiração e intuição? A inspiração é uma coisa que te dá tempo, aliás, não te dá tempo de analisar, sabe? Quando você vai ver, é que nem aquele cara que começa a escrever, quando vai ver, escreve um poema e nem pensou no poema. Ele entrou numa inspiração e pronto, ou um quadro, mas não só nas artes, mas para falar alguma coisa, né? Quando você vai ver, você já falou e putz, já era, né? A intuição é uma coisa que fica, você repensa, você analisa, você tenta saber se faço ou não faço. Você tem um tempo para a sua ação. E o sonho, para assimilar. E a gente pode dizer que é quando se suscitam as dúvidas, que se põe em xeque assim sobre o que você tem que decidir. Se é intuição? Isso, tipo assim, eu acho que eu vou contar uma cebolinha nessa comida. Mas acho que salsinha fica melhor. Mas, assim, uma ideia que você tem e que você pode trabalhar, mudar a ideia para tomar uma decisão sobre aquilo que é melhor no momento. Sabe o que é? Eu achei interessante a tua ideia, a tua colocação, porque a gente não pode esquecer que nós temos hábitos e temos o dia a dia e temos coisas que a gente faz. Agora, se você é um chefe de cozinha e está fazendo experimentos, aí está valendo, é uma intuição. Não, eu quero colocar... Você sabe o que você tem que fazer. Mas aquilo pode ter uma variável melhor, por exemplo? Claro, sim, se você tem esse objetivo, porque você quer fazer o melhor, porque vai ficar melhor, porque vai ser mais saudável, porque vai surtir efeito todo, entendeu? Aí é a intuição falando mesmo, né? Para crescer mesmo. E aí, cabe ao juízo discernir. Os espíritos se manifestam, espíritos, hein, não é alma, espontaneamente ou mediante evocação. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia. O que eu vou explicar aqui em vez de ler, porque é o seguinte, isso é muito importante também. Como nós estamos numa casa espírita, e como a gente sabe que existe muita coisa que a gente às vezes evoca o espírito, fazer um trabalho, né, uma comunicação mediúnica, papapá, quando você faz essa evocação, você vai conseguir receber por simpatia. Você não vai falar, eu quero falar com fulano, ciclano, beltrano. Eu quero falar com tal pessoa. Você não vai conseguir. Mas se ali está todo mundo imbuído para fazer uma obra do bem, vai vir o quê? Espíritos do bem. É por atração, é por intenção. Então, muita gente recebe, às vezes, comunicações mediúnicas psicografadas. E aí, como que você vai saber se é de um espírito de primeira ordem, de que ordem? Como é que vocês vão descobrir? Pelo teor da mensagem. Pelo teor da mensagem. Perfeito. Então, é isso que... Então, sabe, não pode falar assim, mas foi um espírito que falou. Pô, mas que espírito é esse? Tem que ter senso crítico. Não é só porque existe a comunicação que eu tenho que acreditar em todas as comunicações. Isso é muito importante, principalmente para quem está entrando agora no espiritismo. Porque os fenômenos
espíritas. Aliás, o Allan Kardec, né, o Hippolyte, quando ele foi descobrir a doutrina, o que ele fez? Ele selecionou todas as informações que vieram de vários espíritos. É isso que a gente tem que fazer. Mas aí muita gente se impressiona, nossa, o Espírito falou, o Espírito escreveu, o Espírito disse. Poxa, mas disse o quê? Falou o quê? Escreveu o quê? Vamos ter conhecimento das coisas. Então, distinguir os bons dos maus é extremamente fácil, considerando isso. É pelo conteúdo. Porque o conteúdo, se você é uma pessoa do bem, você vai identificar o bem. Senão você não vai identificar. Então, os espíritos inferiores, ao contrário e inconsequentemente, eles são triviais e grosseiras, as comunicações. Triviais e grosseiras. Tipo assim, fala e não diz nada. Trivial. E aí? Então, um texto desse tamanho, e aí? Você espreme e não tem nada ali. De comunicação mesmo. E o pessoal fica impressionado. Ensinam também não haver faltas irremessíveis que a expiação não possa apagar. Então, gente, quando a gente erra, não existe não poder remediar, não poder resolver, não poder refazer, não poder voltar atrás. Voltar atrás, assim, recolocar em ordem alguma coisa que se desestruturou. Sempre, sempre, absolutamente sempre, você vai ter chance de se refazer. Então, é contando com isso que a gente evolui. Não tem como, porque isso é lei de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que disse, olha, você vai ter chance sempre. De um jeito ou de outro. Então, quanto tempo? Eu não estou enxergando ali o horário. 2 minutos? Então, só para dizer para vocês que o Hippolyte Léon Denis Rivel, que é o nome de Allan Kardec, ele nasceu dia 3 de outubro, por isso que tem uns centros que se chamam 3 de outubro, né? 1804. Então, não é tanto tempo assim, mas você veja, a doutrina tem 100 e poucos anos. Então, nós somos muito jovens e, por isso, muitas vezes perseguidos. Porque nós estamos, queira ou não, quebrando a ordem daquilo que vem arraigado há muito tempo. E ninguém gosta de ser contrariado nos seus conhecimentos antigos. Por isso que quanto mais a pessoa não se renova com as novas informações, ela fica arraigada só naquilo que ela sabe. Ela não se abre para esse universo gigante. E aí é que acaba tendo muitos problemas consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, ter conhecimento, como o Allan Kardec nos trouxe, é uma joia preciosa. Preciosa. É isso que a gente tem que fazer. E ele antes de trazer para nós essa doutrina, ele foi professor, ele foi advogado, ele foi fundador, ele escreveu 500, ele escreveu muitos livros, aqui a gente tem, escreveu muitos livros, então, era poliglota, ele não era
era qualquer um, entendeu? Tinha muito conteúdo. Muito conteúdo. E eu não quero me ater à biografia dele, porque isso aqui é só uma aula, só para falar do que ele já fez. Mas leiam vocês, porque isso é uma leitura interessante, né? A biografia daquele que nós estamos estudando, seguindo as ideias dele. Não dele diretamente, mas é a tal pergunta que a gente faz. Se ele não perguntasse o que perguntou, nós teríamos as respostas que nós temos? Então, quando chega a esse nível, a gente não sabe nem quem é melhor ali na história da própria obra. Quem perguntou ou quem respondeu. Porque é tão importante a pergunta. É muito importante saber perguntar. Bom, e aqui eu vou terminar. Eu vou terminar aqui dizendo para vocês que com os estudos dele, quando a gente fala do mundo material, mundo espiritual e tal, é porque ele comprovou. Ele conseguiu comprovar, junto com os conhecimentos científicos que ele tinha e que ele comparou com outras ciências para dizer, olha, o mundo espiritual existe. E aí, no próximo encontro nosso, eu vou mostrar como que, em alguns momentos, ele usou essa técnica de comprovação. Porque não é uma técnica da ciência clássica, que o próprio experimento tem que se comprovar toda vez que se experimenta, mas que é uma outra forma de observar e que tem tanto valor quanto aquela que a gente enxerga, certo? E assim a gente pode dar por encerrado o nosso encontro de hoje.